Bem-vindo a Madrid Angola. Vamos falar do jogo do Real Madrid e Raio Vallecano, onde o Real Madrid não conseguiu ultrapassar o Raio Vallecano em casa. E não é de hoje que o Real Madrid tenta vencer o Raio Vallecano e não consegue. Então, já que o Barcelona venceu e a diferença de ponto contra o Barcelona agora ficou de 3, uma vez que o Real Madrid empatou com o Raio Vallecano em casa. Então, para entender tudo o que se passou, já fica ligado até o final do vídeo. Pessoal, o Real Madrid quando joga com o Raio Vallecano é um jogo difícil não só para o Raio, mas também para o Real Madrid, porque o Real Madrid acaba por encontrar dificuldade para assim poder marcar golo ou fazer transições com que haja golo da parte do Real Madrid. E também, pronto, o Raio Vallecano tem visto dificuldade quando joga com o Real Madrid. Claramente que o Real Madrid é um clube muito forte, diferente do Raio Vallecano. O orçamento do Real Madrid é diferente do Raio Vallecano, claramente. Mas o futebol que o Raio Vallecano tem apresentado nos últimos anos é diferente dos anos anteriores. Se a gente perceber, na época em que Cristiano estava no Real Madrid, Bale, Benzema, e daí o Real Madrid ganhava, mas não era fácil. E no tempo em que Carlo Ancelotti treinava o Real Madrid também, o Real Madrid via dificuldade para se vencer o Raio Vallecano. E chega o Xabi Alonso para que assim possa fazer a diferença. O Real Madrid vem de vitórias consecutivas, apenas perdendo contra o Atlético de Madrid e depois também ter perdido contra o Liverpool na Champions League. Pessoal, o alarme tocou quando o Real Madrid perdeu contra o Liverpool. Poderia se esperar uma derrota diferente que o Real Madrid tomou contra o Liverpool, apesar de que o Courtois esteve lá e fez defesas de incrível, e daí o Real Madrid perdeu claramente por 1-0, mas o Real Madrid poderia perder mais e ainda assim teve um grande guarda-redes e teve grandes defesas de Courtois e também pronto da defesa aqui. Temos que dar o mérito que o Real Madrid perdeu por pouco, por questão de Courtois defender bem e também os defesas estiveram bem neste jogo. Chega a pressão da imprensa questionando se o Xabi Alonso seria a pessoa ideal para treinar o Real Madrid, porque o Liverpool passou em cima do Real Madrid. Mas quando chegou na segunda parte, o Real Madrid não fez nada. O Liverpool claramente que colocou o pé em cima do Real Madrid, acelerou e buscou o golo e venceu a partida. Pronto, algo que já finalizou, algo que já está finalizado. Se esperava com que o Real Madrid vencesse pelo menos esse jogo do Raio Vallecano, que o Real Madrid somasse mais pontos, porque a diferença de pontos entre Real Madrid e o Barcelona era de 5 pontos. E se o Real Madrid vencesse, seria claramente de 5 pontos, e o Barcelona empatasse ou perdesse, seria de mais vantagem para o Real Madrid. E chegando em Vallecas, o Real Madrid dominava a partida, o Real Madrid jogava perfeitamente, na minha opinião. Pessoal, o Real Madrid jogou muito bem para que assim pudesse vencer a partida, mas também tinha um Raio Vallecano que estava bem organizado, tinha um Raio Vallecano que, apesar de ser um grande jogo contra o Real Madrid, também fez uma grande partida que é a parte defensiva. O Real Madrid tentou de tudo e ainda assim não fez nenhum golo e nenhuma grande oportunidade para assim vencer a partida. Ponto negativo que eu achei, pessoal, foi a questão do Xabi Alonso usar o mesmo 11 que usou na Liga dos Campeões contra o Liverpool, colocando Camavinga como extremo e Valverde como lateral. Algo que preocupa é que Alexander-Arnold já está bem fisicamente, não 100%, mas já está bem apto para jogar naquela posição, e Valverde jogou lateral outra vez. Algo que preocupa é Camavinga jogar como extremo, claramente que, na minha opinião, colocava como Bellingham jogando naquela posição do que Camavinga jogando naquela posição. Para mim foi extremamente erro. O Real Madrid não teve oportunidade de criação de jogo, tanto o meio campo quanto os avançados, principalmente o Mbappé que ficou apagado, Bellingham que ficou apagado e Valverde depois disso teve que ser substituído. Para mim, algo preocupante é a exigência de que Xabi Alonso coloca de novo Valverde como lateral, sabendo que Alexander-Arnold está ali. Real Madrid não conseguiu ganhar o Raio Vallecano mais uma vez, dividiu ponto contra o Raio Vallecano. Então é algo preocupante, pessoal.
O Real Madrid fez mais de 20 remates na baliza do Rayo Vallecano, mas ainda assim nenhum foi eficaz. Vinícius tentou fazer alguma coisa, Arda Güler tentou fazer alguma coisa, que tem sido um jogador frequente, mas o Real Madrid, para mim, sentiu falta de Tchouaméni. Para mim, Rodrigo tinha que ser titular e Camavinga não tinha que jogar naquela posição como extremo. Pronto, ponto finalizado. O Real Madrid empatou contra o Rayo Vallecano e aí chega a coletiva da imprensa, onde o pessoal Xabi Alonso diz que ainda estamos em novembro, ainda estamos no topo e ainda assim há muito trabalho que se fazer, dizendo que o Rayo Vallecano foi um clube muito difícil de jogar porque nunca foi fácil jogar em Vallecas, e ainda assim também falou da substituição que fez que Valverde saísse lesionado. Pessoal, algo preocupante é a exigência que Xabi Alonso volta a colocar Valverde como lateral. O Valverde, no jogo contra o Liverpool na Liga dos Campeões, já havia sido substituído por uma questão de não estar bem fisicamente. Saiu desconfortável e ainda assim o colocou para ser titular nesse jogo. Pronto, para mim, pessoal, foi algo muito errado de ver. Foi algo que, não esperava. Esperava que Alexander-Arnold fosse titular. Sem mencionar, pessoal, Valverde se lesionou outra vez, porque no jogo do Liverpool contra o Real Madrid, que é na Liga dos Campeões, o Valverde já havia saído lesionado. E neste jogo, Valverde saiu lesionado. Por quê? Porque é subcarga de jogo. Valverde joga em várias posições. Não é de hoje que o Valverde joga em várias posições. Na temporada passada, Valverde jogou em várias posições, tanto extremo quanto meio campo, quanto lateral. E nesta temporada é a mesma coisa, porque Carvajal está lesionado e Alexander-Arnold está a se recuperar aos poucos. E algo preocupante para mim é Valverde se lesionar, porque Tchouaméni se lesiona, Carvajal se lesiona, Rudiger se lesiona, Militão também foi substituído, que provavelmente seja uma lesão. E é algo preocupante para o Real Madrid. O importante é que o Real Madrid não perdeu. A diferença do Barcelona contra o Real Madrid é de 3 pontos, porque o Barcelona venceu o jogo. Então, a diferença de 3 pontos. E agora tem a paragem internacionais das seleções. Claramente, cada jogador vai para a sua seleção. E depois disso, o Real Madrid terá que se reencontrar, na minha opinião, pessoal. Porque se o Real Madrid não se encontrar, vai perder ponto e o Barcelona vai alcançá-lo e provavelmente vai passar a chegar no topo ou ficar em segundo outra vez, e o Barcelona ficando no topo mais uma vez. O Real Madrid começou bem a temporada, perdendo claramente um único jogo contra o Atlético de Madrid e tinha a expectativa de que poderia ser líder invicto no começo da La Liga. E Xabi Alonso indicava de que era o treinador exato para treinar o Real Madrid. Depois da derrota contra o Liverpool e depois deste empate, os adeptos, pessoal, ficam indignados pensando se o Xabi Alonso é o treinador correto para dirigir o Real Madrid. Por quê? Porque o Real Madrid não muda de filosofia, jogando em ataque e às vezes defendendo pouco. Apesar de que Xabi Alonso, diferente de vários treinadores, defende e ataca ao mesmo tempo, mas será que o Real Madrid está perdendo fogo? Porque o Real Madrid perdeu fôlego, perdendo um jogo na Liga dos Campeões e perdendo ponto contra o Rayo Vallecano. Para mim, o Real Madrid precisa se reencontrar quando as paragens internacionais pararem. Mas, pessoal, a temporada ainda é longa, como já disse o Xabi Alonso, e ainda assim há muita coisa para se fazer dentro do Real Madrid. E o Real Madrid precisa encontrar o caminho da vitória para que assim se mantenha no topo da La Liga. Porque se não manter, a pressão do Barcelona será sufocante para o Real Madrid e ainda assim será a questão de diminuição de ponto contra o Barcelona, porque é o nosso grande rival. Então, se a pressão continuar, o Real Madrid vai perder ponto e o Barcelona vai ser líder. E se isto acontecer, claramente que será muito mal visto para Xabi Alonso. Então, será que o Real Madrid vai dar uma acelerada depois da finalização das paragens internacionais? Se achas que sim, já deixa o seu like, comenta, partilha, subscreve. Tamo junto, até o próximo vídeo. Alá!